Oi, gente. Eu acabei de finalizar esse livro. Ele chama O Poder do Agora. Ele é do autor. Eu não vou conseguir falar. Mas, enfim, eu quero trazer uma ideia do que eu absorvi desse livro. O título já fala tudo, né? O Poder do Agora. Mas o que ele traz é uma reflexão sobre a questão que a gente vive preocupado com o tempo. Como se a gente pudesse mudar o passado e forçar um futuro do que a gente quer. Então, ter esse controle do futuro. E o que o livro fala é que o que você pode fazer é o agora. Você não pode voltar ao passado e mudar a forma como seus pais te trataram. Você não pode ir no futuro e querer fazer com que o futuro seja do jeito que você quer. O que você pode fazer é, no agora, seguir os passos para ter esse futuro. A gente fica muito ligado ao tempo, que é esse passado e futuro. A gente fica tentando controlar as coisas. Quando a gente volta no passado, a gente se coloca num papel de vítima. E o livro traz a ideia de não viver nessa ideia de ser vítima, de ter o controle das coisas no agora. O que você tem é o agora, não é o amanhã. Não foi o ontem. O ontem foi um passado. Então você tem o agora. E ele traz essa ideia de você voltar para você mesmo. Quando acontece um problema, a gente começa a remoer, a gente começa a se perguntar por que a gente está passando por esse problema. E não tem uma resposta. O que você tem que entender é que esse problema está acontecendo, aceitar esse problema e sair desse problema. Se você está com um problema financeiro, eu sei que na maioria das pessoas isso afeta drasticamente, mas você tem que pensar: esse problema existe, como que eu vou sair disso? Se você tem algum problema com relacionamento, esse problema existe, como que eu vou sair disso? Vamos supor, você bateu o seu carro, esse problema aconteceu. Você ficar remoendo esse problema, isso vai deixar com que as coisas fluam. Tem até o que a galera fala sobre a questão de talvez um acidente de carro foi algum livramento de alguma outra coisa. Então você aceitar o seu sofrimento, entender o que está passando dentro de você, mas saber lidar com isso. Que aí você encontra mais quem você é de verdade. Essa paz interior. Se a gente tentar lutar com isso, lutar contra esse sofrimento, fingir que ele não existe, as coisas não fluem. As coisas não acontecem. Você não dá liberdade para isso acontecer. E o que o livro fala é para você voltar pro agora. O que você está vivendo agora? O que, que, o que você pode estar vivendo agora que talvez se você perder no futuro, você vai falar assim: nossa, eu tinha isso e eu perdi porque eu não soube lidar com isso. Então, para ser um pouco mais complexo, assim, mais direto, e se o amanhã não existir? O que você está fazendo hoje para você? Você está vivendo, você está sendo feliz? Ou você só está preocupado com o que vai vir? O que você vai se tornar? Para você se tornar uma pessoa bem-sucedida amanhã, o hoje, você precisa fazer o hoje, não é amanhã. Ah, mas no meu passado isso aconteceu e isso me causou mágoas. Ok. Entenda isso que você passou, entenda toda essa situação, encerre esse ciclo e viva a sua vida. Corra atrás. Entenda esse sentimento, essa emoção.
para você poder seguir com o fluxo da vida. Às vezes a gente fica remoendo as coisas, nossa, eu poderia ter feito isso, nossa, eu queria ter feito isso. Tá, não passou. Agora você faz. Não vamos viver, pensar o que a gente pode fazer para chegar nisso. Entenda o que está acontecendo agora para você alcançar a sua paz espiritual. Eu sei que é difícil às vezes falar de uma pessoa que não tem algumas ideias do que vive em outros lugares, em situações, mas abraça essa proposta de viver o agora, de conseguir o agora. Abraça esse sentimento aí que você tem de mágoa do passado. Se perdoe, na verdade, né? Perdoe esse passado. E vive pro futuro. O próximo passo. Você está aqui agora. Viva o agora. Seja 100% fiel ao agora. Não adianta pensar quem eu fui ou o que eu vou ser. Pense no agora. É um livro que eu aconselho, é um dos livros mais bonitos que eu já li. Eu marquei algumas páginas que eu pretendo voltar e ler de novo. E eu deixo aqui a minha indicação para esse livro, que me marcou muito.